Os cristãos devem ou não devem devolver os dízimos? Vamos ver o que diz as Sagradas Escrituras sobre este assunto. Atos, capítulo de número 6, versículo de número 4, diz assim: não é verdade que, conservando a propriedade, seria sua? E depois de vendida, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. A palavra de Deus diz que havia um homem chamado Ananias e ele tinha uma esposa chamada Safira. Ambos estavam congregando, praticando o cristianismo. E então eles tinham uma propriedade. E eles disseram assim: olha, nós vamos vender a nossa propriedade e nós vamos ofertar todo o dinheiro na obra de Deus. Detalhe: a palavra de Deus não diz o valor que eles venderam a propriedade. A palavra de Deus diz que eles retiveram parte deste valor, mas também não fala a quantidade, em porcentagem que eles retiveram. Nós vamos usar um número simbólico para melhorar a compreensão. Um exemplo, que eles venderam a propriedade por 100 e retiveram 30, então sobrou 70. Desses 70 que sobraram, eles dividiram em 2 porque eram casados, então a propriedade era dos dois e cada um levou 35, um exemplo, para entregar na obra. Então a história diz que Pedro disse: olha, não é verdade que conservando a propriedade seria sua? Ou seja, em momento algum, eles pregaram para que ele vendesse a propriedade. Porque a palavra diz, olha, conservando não era sua, ou seja, você poderia ter ficado com ela. Ela continuaria sendo sua. Você não era obrigado a vender para entregar o dinheiro. Ou seja, fica provado que os apóstolos não pregavam para que as pessoas vendessem seus bens materiais e entregassem o dinheiro na igreja. Primeiro ponto, fica provado que os apóstolos não pregavam sacrifício. O que muitos têm pregado nos dias atuais, para que as pessoas vendam suas casas, seus carros, suas motos e ofertem tudo no altar, o sacrifício. O que muitos têm feito hoje, ensinado, os apóstolos não faziam e não ensinavam, porque a palavra é clara, olha, conservando a propriedade seria sua. Ou seja, você não era obrigado a ter vendido. Então, primeiro ponto que nós entendemos e fica bem claro, bem explícito, pessoal, é que não havia sacrifício. Não havia pregação induzindo as pessoas a venderem tudo. E continua. E depois de vendida, o dinheiro não estaria em seu poder? Ou seja, já que você quis vender e você tem o direito de vender aquilo que é seu, o dinheiro não estava em seu poder? Em momento algum, Pedro disse, olha, já que você vendeu, bastava devolver a 10ª parte, o dízimo, e os 90% restantes eram seu, para vocês fazerem o que quiserem. Já que vendeu, devolvesse o dízimo. Mas não, a palavra é clara, olha, e depois de vendida, já que resolveu vender, e é um direito seu vender, o dinheiro não estaria em seu poder, ou seja, o 100%, amigo, era seu. Então, fica bem claro também que eles não pregavam a devolução dos 10%, que é o dízimo, o que muitos hoje têm pregado.
Basta analisar o texto. O texto deixa claro que eles não pregavam oferta de sacrifício para as pessoas venderem tudo e depositar no altar. Eles não pregavam para quando as pessoas vendessem algo que elas tinham que tirar 10% e ofertar e entregar o dízimo. Eles não pregavam isso, fica bem claro. Então ele diz: por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Então, qual foi o problema de Ananias e Safira? O problema foi que eles mentiram para Deus, para o Espírito Santo. Por que motivo? Eles tinham uma propriedade e eles disseram o seguinte: olha, nós vamos vender a propriedade e vamos ofertar tudo, vamos sacrificar tudo no altar. Porém, Pedro não pregou, nenhum apóstolo pregou para fazer isso. Ninguém pediu para fazer isso, mas eles disseram que iriam fazer. Talvez para ficar bem visto diante da irmandade, diante dos demais irmãos, para querer se aparecer, para que as pessoas pudessem olhar para eles e dizer: olha, esse casal aí é um casal diferenciado, é um casal de fé, olha, venderam tudo e ofertaram. Nós não sabemos. A Bíblia não descreve, mas a Bíblia diz: olha, por que vocês fizeram isso? Vocês não mentiram para os homens, e sim mentiram para Deus. Então fica muito bem claro que os apóstolos não pegavam dízimo e nem oferta de sacrifício. No Novo Testamento, só existe 3 passagens onde a palavra dízimo é mencionada. 3 passagens. E nós vamos mostrar em cada uma delas onde a palavra dízimo foi mencionada e, em momento algum, estava sendo direcionada para que os cristãos dizimassem. No Novo Testamento só existem 3 passagens onde a palavra dízimo é mencionada. E em nenhuma delas foi direcionada para que os cristãos dizimassem. Vamos lá em Mateus capítulo 23, versículo 23. É a primeira passagem no Novo Testamento onde nós encontramos a palavra dízimo. E esta passagem ela é distorcida pela maioria dos pregadores para induzirem as pessoas a dizimarem. Diz assim: ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deviam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, o que Jesus disse para os escribas e fariseus? Olha, vocês dão dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Vocês estão dando dízimo, mas estão desprezando o que é mais importante do que o dízimo, a justiça, a misericórdia e a fé. Então Jesus diz: mas vocês deviam fazer estas coisas. O que são estas coisas? Devolver os dízimos, é o que o texto diz, sem omitir aquelas. Então, claramente Jesus disse para os escribas e fariseus: olha, vocês devem devolver os dízimos, mas não se esqueça da justiça, misericórdia e a fé, que é mais importante do que o dízimo. Então, resumindo, Jesus disse claramente: olha, vocês estão dizimando, mas vocês não estão praticando a justiça, a misericórdia e a fé. Vocês devem dizimar, sim, mas tem que praticar a justiça, a misericórdia e a fé, porque a justiça, a misericórdia e a fé é mais importante do que o dízimo. Aí os pastores pegam esta passagem que claramente fala que Jesus disse que deveria dizimar, e diz: olha aí, ó, o próprio Jesus dizendo que deve dizimar. Então nós temos que dizimar. Amados, preste atenção numa coisa. Jesus era judeu, foi circuncidado. Jesus obedeceu às 613 leis de Moisés. Jesus era praticante do judaísmo. Por esse motivo, Jesus dizimava, assim como todos os seus dizimavam. Então preste atenção. O cristianismo, ele surge quando Jesus ressuscita.
Jesus fez a transição do cristianismo, do judaísmo para o cristianismo. No judaísmo existia e existe o dízimo até hoje. Os praticantes do judaísmo, de acordo com a lei, têm que dizimar. Mas os praticantes do cristianismo, não. A palavra em momento algum diz que o dízimo é do cristianismo. A palavra mostra que o dízimo é do judaísmo. Para os praticantes do judaísmo, que praticam o judaísmo e que ainda estão esperando o Messias até hoje, judaísmo não aceita Jesus. O judaísmo não aceita Jesus como Messias. Eles esperam o Messias até hoje. É a visão deles, é a fé deles. Quem não concorda é só não praticar judaísmo. Cristianismo é outra coisa, judaísmo é uma coisa, cristianismo é outra coisa, islamismo é outra coisa. São três linhas diferentes que professam a fé no mesmo Deus. Cabe a você escolher qual linha você vai seguir. Se você quer seguir a linha do judaísmo, vá na sua fé. Aí são as 613 leis de Moisés. É aquele fardo que a maioria não conseguiu e não suportou carregar. Vai na sua fé. Se você quer praticar o islamismo, vai na sua fé. Se você quer praticar o cristianismo, vai na sua fé. Mas entenda, dízimo é no judaísmo e não no cristianismo. Então por que Jesus mandou dizimar? Quem que Jesus mandou dizimar? Fariseus, escribas e fariseus, que estavam praticando o judaísmo. Se Jesus tivesse dito para eles pararem de dizimar, Jesus estaria violando a lei de Moisés, quebrando a lei de Moisés. Jesus não podia violar a lei de Moisés, quebrar a lei de Moisés. Todas as curas que Jesus praticou, o que Jesus dizia? Você está curado, mas vá até o sacerdote, peça para ele analisar se você realmente está curado ou não, e apresente a oferta que Moisés determinou na lei. Mesmo a pessoa tendo sido curada por Jesus, ela tinha que ir até o sacerdote. Olha, me examina aí se realmente estou curado ou não. O sacerdote examinava e ela tinha que apresentar a oferta. Nos dias de hoje, meus amigos, se você receber uma cura, você tem que procurar um sacerdote do judaísmo para que ele analise, para que ele verifique, e você tem que levar alguma oferta. Isso não existe. Então entenda, aquelas pessoas que foram curadas na época de Jesus estavam debaixo da lei de Moisés. O véu do templo só se rasga quando Jesus é crucificado. Quando Jesus dá o último suspiro, então o véu do templo se rasga. Até ali, a lei de Moisés estava em vigor, estava valendo. Então o véu do templo se rasgou. Então nós não precisamos mais de um sacerdote e de um sumo sacerdote para entrar na presença de Deus. Rasgou o véu do templo. O livre acesso, nós temos o livre acesso. Jesus não podia violar a lei de Moisés porque ele era judeu. Olha o que aconteceu com Jesus. Ele foi circuncidado, ele foi apresentado. Tiveram que apresentar oferta de 2 passarinhos, porque eles eram humildes, não tinham condições financeiras de apresentar uma outra oferta. Jesus era praticante do judaísmo, era judeu, praticava o judaísmo. O cristianismo, preste atenção, o cristianismo começa no livro de Atos. Ali você vê, de Atos para frente, a prática do cristianismo. Os 4 primeiros evangelhos, que contam a história de Jesus, os relatos de Jesus, estavam acontecendo aquelas histórias ainda na época da lei. O cristianismo, que muitos professam, começa em Atos. É ali que começa a igreja primitiva, onde os apóstolos começam a ensinar e levar adiante os ensinamentos de Jesus, e em momento algum os apóstolos pregam a devolução do dízimo.
Você sempre vai ver os apóstolos ensinando oferta de amor, oferta voluntária, aquilo que você tiver condições de ofertar para ajudar na obra. Em momento algum, você vai ver falar de dízimo. Em Lucas, capítulo 18, versículo 12, mais uma vez a palavra dízimo ela é mencionada. E diz: jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Olha lá, dá o dízimo de tudo quanto ganha. Não pegue o versículo isolado, leia toda a história. Jesus está contando uma parábola entre 2 homens, que um fariseu e o outro publicano. Um dizia: olha, eu jejuo 2 vezes na semana, eu dou o dízimo de tudo quanto ganho, e isso e aquilo. Ele se exaltava. O outro dizia: olha, eu sou um pecador. Isso não aconteceu. Isto é uma parábola. Jesus contou uma parábola, algo que não aconteceu, para que viesse a servir de exemplo que todo aquele que se exalta é humilhado e todo aquele que se humilha é exaltado, para servir de exemplo como nós devemos nos colocar diante de Deus. Diante de Deus, de acordo com essa parábola, com esse exemplo que Jesus deu, nós temos que nos apresentar diante de Deus, reconhecendo que somos pecadores, que somos falhos, não nos colocando diante de Deus como pessoas perfeitas, santas, nos colocando diante de Deus de igual para igual. Não é assim. Não é pelos nossos méritos. Nós não temos nenhum mérito para conquistar nada, para receber nada de Deus. E um ser humano não é melhor do que um outro ser humano. Todos somos pecadores. Diz a palavra de Deus que todos caíram. Todos, não há um justo sequer. Nenhum ser humano é justo sobre a face do planeta Terra. Todo ser humano comete erros, comete pecados, comete falhas. Todos. Por este motivo, a salvação da alma, a salvação não é de acordo com as obras, mas sim pela graça, pela misericórdia de Deus, porque se for de acordo com as obras que cada ser humano pratica, ninguém se salva. O próprio apóstolo Pedro disse para Jesus: então, não tem como o homem se salvar. Jesus disse: verdade, para o homem é impossível ser salvo. Não tem como, mas para Deus tudo é possível. Então a salvação é pela misericórdia. A palavra de Deus deixa bem claro que o ser humano é falho, é fraco, é pecador. É uma raça caída. É uma raça caída. Então, Jesus estava contando uma parábola, pessoal, entre 2 homens, um que se exaltava e o outro que se rebaixava. O que se exaltou, Deus não aceitou, mas o que se rebaixou, reconheceu que era um pecador, e ele dizia na parábola: ó Senhor Deus, me perdoa. Ele não conseguia nem olhar para cima, de cabeça abaixo, dizia: me perdoe, eu sou um pecador, e batia no peito e reconhecia o seu pecado. Então disse Jesus que aquele que se exaltou, Deus não ouviu, foi humilhado, mas aquele que se humilhou, Deus o aceitou e o exaltou. É uma parábola, isso não aconteceu de fato e verdade. Então é a segunda passagem do Novo Testamento que fala de dízimo, mas não estava dizendo que era para os cristãos dizimarem. A terceira passagem que fala de dízimo no Novo Testamento está em Hebreus, capítulo 7, versículo de número 8, diz assim: aliás, aqui os que recebem dízimo são homens mortais. Porém, ali o dízimo foi recebido por aquele de quem se testifica que vive. Aí muitos vão dizer: olha ali, Hebreus, Novo Testamento. Hebreus não está no Antigo Testamento, está no Novo Testamento, está dizendo que as pessoas recebiam dízimo, porque está escrito: aliás, aqui os que recebem dízimo são homens mortais. Olha aí a prova
que o dízimo existe e que as pessoas dizimavam depois que Jesus ressuscitou e quem recebia os dízimos eram os homens mortais. Correto, perfeito. Depois que Jesus ressuscitou, continuaram devolvendo dízimo, a 10ª, e quem recebia eram homens mortais. Correto? Isso é verdade, está escrito, contra fatos não há argumento, mas estude a história. Pegue o texto por completo, analise o contexto, analise a história, estude a história, você vai ver que depois que Jesus ressuscitou, começa o cristianismo, mas o judaísmo não parou, o judaísmo continuou e existe até nos dias atuais. Depois que Jesus ressuscitou, o templo continuou de pé, rasgou-se o véu do templo, mas o templo continuou de pé. E os praticantes do judaísmo ainda iam ao templo, levando o seu dízimo, fazendo os seus rituais, as suas ofertas. O templo em Jerusalém foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Aí sim parou os sacrifícios. Aí sim parou, mas até o ano 70 continuaram. Então havia, depois que Jesus ressuscita, isso é história. A arqueologia comprova, a ciência comprova, a arqueologia é uma ciência, comprova, isso é história, é um fato. Não está registrado somente nos textos sagrados. Há outros livros, há outras histórias que provam que depois que Jesus ressuscita, começa o cristianismo. Os apóstolos dão início à igreja primitiva, ao cristianismo. O judaísmo continua e eles perseguem os apóstolos, matam os apóstolos. É bíblico, pessoal, é história, é fato. O judaísmo continuou e continua até nos dias atuais. No próprio Brasil tem muitos praticantes do judaísmo, ainda nos dias atuais. É a fé deles, é a visão deles. Vai na fé, cada um vai dar conta diante de Deus do que se faz aqui nessa terra. Então, o judaísmo continuou e continua até nos dias atuais. Hebreus é um livro que os estudiosos, eles se divergem. Alguns acreditam que foi Paulo quem escreveu, mas não existe provas concretas para dizer que foi Paulo que escreveu Hebreus. Mas enfim, quem escreveu não importa. O que importa é que nós temos a informação que no livro de Hebreus ainda continuaram entregando os dízimos, mas quando você pega o contexto geral e estuda a história, você vai ver que o templo continuou de pé. O que rasgou foi o véu, mas o templo continuou de pé. Então os praticantes do judaísmo ainda entregavam seus dízimos no templo. Ainda continuou, era a lei de Moisés. Eles continuaram praticando a lei de Moisés. Isso é bíblico, está na história. Enquanto isso, havia um outro segmento chamado cristianismo. Ali no cristianismo, qual era a forma de contribuição para manter o trabalho evangelístico, para manter? Oferta voluntária, de livre e espontânea vontade. Oferta voluntária de livre e espontânea vontade. Aí muitos vão dizer, mas Jesus pregava o sacrifício, sim. Jesus mandava vender tudo. Ele mandou o jovem rico vender tudo. É verdade, Jesus mandou o jovem rico vender tudo. Mas continua lendo. O que ele disse para o jovem rico? Venda tudo e traga o dinheiro para mim? Venda tudo e entrega o dinheiro lá no templo para os sacerdotes? O que Jesus disse? Venda tudo e dê aos pobres. Dê aos pobres. Então, por que Jesus fez isso? Estude e você vai ver. Jesus identificou que aquele jovem, o coração dele
estava apegado nos bens materiais e não em Deus. Não tem problema nenhum do cristão ter bens materiais. O problema é quando o coração da pessoa está apegado aos bens materiais. E o coração daquele jovem que dizia ser de Deus, na verdade estava apegado aos bens materiais, porque quando Jesus disse, pega o que você tem, dê aos pobres, ele disse, não, isso não. Ou seja, onde estava o seu coração, a sua confiança estava nos bens, não estava em Deus. É isso que Jesus disse para ele. Aí muitos vão dizer, os pregadores que defendem o dízimo e o sacrifício, que a pessoa tem que entregar tudo na igreja. Ah, mas a palavra de Deus é clara. Mostra que muitos cristãos vendiam tudo quanto tinham e levavam o dinheiro para a igreja e ofertava. Isso é verdade. Houve relatos que pessoas que tinham propriedades fizeram e entregaram tudo. Não fizeram o que Ananias e Safira fez, que tiveram parte. Não, entregaram 100%. Eles vendiam casas, as propriedades, os bens, e entregavam tudo para os apóstolos, 100%. Mas continue estudando, e você vai ver que os apóstolos pegavam esse dinheiro e repartia para os membros da igreja. Não era para eles. Hoje, esses pregadores que ensinam você a vender sua casa, vender seu carro, sua moto, seus bens e levar o dinheiro para a igreja, quando você faz isso, ele pega aquele dinheiro e reparte para os membros? Ou ele pega para ele? Não precisa nem falar, né? Para onde vai esse dinheiro? Não é para os membros. Mas por que os apóstolos pegavam esse dinheiro e repartiam para os membros? É história. Naquela época não é como nos dias atuais. Naquela época, a pessoa que aceitava Jesus, professava uma fé em Jesus, muitas das vezes os filhos que professavam uma fé em Jesus, os pais expulsavam de casa, às vezes a mulher professava uma fé em Jesus, o marido abandonava ela. Então as pessoas que professavam uma fé em Jesus naquela época, talvez o patrão dispensava, ficava sem emprego, era diferente, a perseguição era muito grande. Então eles faziam o seguinte, os que tinham condições viam isso, se sentiam tocados, movidos a colaborar, a ajudar. Então eles vendiam o que eles tinham, levavam o dinheiro e entregavam para os apóstolos. Os apóstolos pegavam aquele dinheiro e repartiam entre todos. Então não havia nenhum necessitado entre eles para que não passasse por dificuldades financeiras. Era isso que eles faziam na igreja primitiva. Não é como nos dias atuais, onde as pessoas vendem o que tem, pegam o que tem, levam na igreja e os pregadores colocam no bolso deles. Eles enriquecem e as ovelhas ficam pobres. É o que tem acontecido nos dias atuais. Não adianta falar que não é, porque é assim. O foco nos dias atuais não é em alma, é no dinheiro, é no que a pessoa pode entregar. Você pode prestar atenção. Se uma pessoa que congrega num ministério, se ela tem bens materiais, ela é atendida de uma forma, de uma maneira. Se ela não tem, ela é atendida de uma outra forma. Se chegar um empresário bem-sucedido em uma igreja, você pode ver como que os líderes vão tratar esse empresário. Por quê? Porque sabe que se ele dizimar o dízimo será grande. Mas se chegar uma pessoa pobre, miserável, desempregada, essa pessoa não tem o que entregar. Ela está desempregada, ela não tem como entregar nada, nem um centavo. Muito pelo contrário, ela precisa de ajuda. Você vai ver a forma como que ela vai ser tratada. É diferente, 2 pesos e 2 medidas são proibidas por Deus. Deus não aceita 2 pesos e 2 medidas. Mas é assim que eles fazem. Não adianta falar, não, mas o meu pastor é diferente. Olha, a minha pastora é diferente. É diferente nada. Você não sabe o que se passa na mente dessas pessoas. Deus sabe o que tem no coração de cada um. É assim que funciona. Não adianta falar que não é, porque é assim que funciona. É assim. O foco é dinheiro. O foco é dinheiro. São empresas disfarçadas de igrejas. São empresas. O foco é dinheiro, sempre foi dinheiro.
nunca foi almas. A igreja primitiva que os apóstolos fundaram, ali o foco era a alma. O dia que você ver um pregador desse fazer o que os apóstolos faziam, focar em alma, focar em levar a palavra de Deus adiante, esquecer dízimo, oferta de sacrifício, campanhas, voto com dinheiro, falar só em oferta voluntária, aí você pode parar e dizer, deixa eu ver se esse aí realmente é de Deus ou não. Agora, do contrário, meu amigo, enquanto o camarada estiver batendo em dízimo, em oferta de sacrifício, em campanhas, em votos para arrancar dinheiro, não perca tempo. Não perca tempo. Não, mas ele anda com a Bíblia debaixo do braço. Pode até usar a Bíblia de travesseiro, meu amigo. Pode dormir em cima do altar. Contra fatos não há argumento. A árvore se conhece pelos seus frutos. Se os frutos são bons, a árvore é boa. Se os frutos são maus, a árvore é má. Não adianta. Não adianta. De uma mesma fonte não pode jorrar água doce e salgada. Não adianta. Olha para os frutos, Jesus disse, e você vai conhecer se a árvore é boa ou má, porque eles se disfarçam de boas pessoas. Mas como assim? O próprio Satanás se disfarça de Espírito Santo. A palavra diz que os seus filhos vão se passar por pessoas boas. Eles se passam de pessoas boas. A paz, meu irmão. A paz, minha querida, meu querido. A paz. A paz. E dá beijinho no rosto. Se passam de pessoas boas. Falam mansinho, são lobos em pele de cordeiro, lobos, verdadeiros lobos, cães gulosos, interessados no dinheiro. Esse é o foco.